Olá, boa noite, pessoal. Vamos sendo todos muito bem-vindos aqui na live da Casa do Caminho, hoje ao vivo. Hoje consegui estar aqui ao vivo com vocês, que alegria, né? Sempre muito bom. Ao vivo é sempre melhor, fico mais alegre e mais feliz. Então, vamos sendo todos muito bem-vindos. Enquanto o pessoal vai se conectando aí, vamos dar os recadinhos da live. Primeiro, não se esqueçam de dar um joinha aí pra gente, né? É, E também, quem se sentir à vontade pode compartilhar a live, tá bom? Por favor. A interação de vocês ajuda o Facebook a distribuir mais o nosso vídeo, tá? Outra coisa, pessoal, mandem aí nos comentários tudo que vocês quiserem. Florzinho, coraçãozinho, quanto mais comentários, mais interação. Então, mandem. E também nos comentários vocês podem mandar os nomes para as vibrações. Só coloca aí se é encarnado ou desencarnado. Também temos as listinhas de vibrações pelos bichinhos de estimação. Pode botar o nomezinho deles aí, cachorrinho, gatinho, enfim, tudo que vocês quiserem, tá, pessoal? Se por um acaso vocês tiverem algum receio de colocar o nome aqui nos comentários para quem vocês querem enviar as vibrações, podem pegar um papel do ladinho aí e anotar os nominhos, tá? Só coloca o nome da pessoa, vibração de saúde, de amor, do que vocês quiserem, e se a pessoa está encarnada ou desencarnada, tá? Pode até colocar o problema da pessoa ali do lado, para a gente poder fazer a vibração. Então, ou aqui nos comentários, ou num papelzinho aí do ladinho de vocês, certo? E vamos supor que vocês estão escrevendo o nome hoje. Podem usar esse mesmo papel para as próximas lives, ou podem aproveitar o papel que vocês tenham feito de outras, tá bom? Então fica essa dica aí da nossa live. Segunda dica da nossa live, pedido é: tenham uma garrafinha, um copo, uma jarra com água para beber, tá, pessoal? E se na casa de vocês ou na família de vocês tiver alguém que está enfermo ou faz tratamento, né, aqueles tratamentos mais longos de saúde, vocês queiram dar aguinha fluidificada, separa a água, põe o nominho ali na garrafinha, né, enfim, no recipiente, separa a água dessa pessoa, tá bom? Que se encontra aí enferma, para que o plano espiritual coloque o remédio específico. Agora, se todos na casa estiverem bem, com a graça de Deus, né? Podem compartilhar a mesma água. Então, pode colocar uma jarra de água grandona, tá, pessoal? Pode também dar essa aguinha aqui para os bichinhos de estimação. Eu sempre dou um pouquinho, tá bom? Podem dar à vontade. Esses são os recadinhos da nossa live. Também, pessoal, venho dar uns recadinhos da nossa casa aqui rapidinho, já converso com vocês, tá? Nossa casa, nós temos uma sede, né, que tem palestras e passe presencial, fica no Campo Limpo, em São Paulo. E lá nós temos passe e palestra às terças e quintas às 20 horas, sexta-feira às 14 às 15 horas e domingo às 9 às 10 e às 11 horas, tá? Pedimos que vocês entrem em contato via WhatsApp para maiores informações e para agendar a visita de vocês lá em algum desses dias que eu acabei de falar. Por quê? Porque nossa casa é pequena, não comporta muitas pessoas de uma só vez, tá bom? Então mandem lá uma mensagem no WhatsApp, vejam como é que tá o dia, se é possível ou não, né? Vocês irem direitinho. E por favor, também, quem agendar e não puder ir, desagende, porque quando tá lotado a gente vai montando uma filinha de espera e aí quem desiste a gente vai colocando outra pessoa no lugar, tá bom? Então, esse é o recadinho da palestra presencial. Além desses dias que eu falei de palestra, nós temos o sábado, evangelização infantil, das 8h30 às 10h30. Evangelização infantil não precisa agendar, porque é um dia que a casa está completamente à disposição das crianças, então fica muito espaço lá para elas, né? Que lá usa todas as salas e tudo mais, então não precisa agendar. Tá? Mas na nossa casa nós estamos usando máscara e ainda cumprindo todos os protocolos certinho, ok? Então, e além disso, né, nós temos também o nosso bazar, que funciona de segunda a sexta, das 13h30 às 17 horas. É através da venda, né, da renda desse bazar que a gente paga aluguel, água, luz, telefone, todas as contas que tem uma casa, manutenção. É também deste recurso, né, que a gente complementa
para fazer a doação das cestas básicas. Então, é outro pedido aí de auxílio, quem puder ajudar com itens de cesta básica, arroz, feijão, sal, café, óleo, esses itens básicos que a gente manda. E também quem quiser contribuir em dinheiro, a gente também aceita tudo. Nós aceitamos tudo, fazemos qualquer negócio, né? Então, é só para vocês saberem, né, que a renda do bazar é para suprir a casa e para auxiliar no trabalho da cesta básica, certo, pessoal? Lá na nossa casa também a gente tem uma biblioteca, uma livraria pequenininha, tem alguns títulos à venda, tem bastante título para emprestar. Então, quem for lá presencialmente também fica o convite para conhecer a nossa biblioteca, certo, pessoal? Então é isso. Deixa eu dar uns oizinhos aqui pro pessoal. Deixa eu ver se eu consigo ver. Oh, caramba. Tô conseguindo ver. Peraí que eu vou entrar aqui pelo celular para poder ver os comentários de vocês. Deixa eu ver se eu vou conseguir, né? Pessoal, se eu não falar oi aí para alguém, vocês mandem novamente, tá? Porque eu abri aqui, tava vendo pelo computador, mas não tá aparecendo. Então, eu abri aqui pelo celular, eu consegui ver aqui, ó. Iraci, boa noite, seja bem-vinda. Angelina Colombo, boa noite. Elza, Marlene Souza. Celina, minha sogra querida, um beijo no coração, seja bem-vinda. Eric Meire, boa noite, muita paz para nós todos. Luzimar, boa noite, seja bem-vinda. Sueli Valeriano, minha linda, seja bem-vinda também. Ô, turma, mandem aí novamente os oizinhos aí para mim, que sumiu, né? Depois, quem eu não falei aqui, mandem aí para mim, por favor. Otila Colombo, boa noite, seja bem-vinda. Esse Facebook é danadinho, viu? Elza, boa noite. Silvia Domingues, boa noite, seja bem-vinda. Ildinha, minha amiga, boa noite, seja bem-vinda. Muito bem. Que alegria ter vocês aqui. Muito bom. Antônia Santos, boa noite, Antônia. Muito bom ter você aqui. E quem mais? Denise Loureiro, boa noite, seja bem-vinda. Regina Mobará, boa noite, seja bem-vinda. Deis, boa noite, seja bem-vinda, minha amiga. Coisa boa. Quem mais? Se eu não falei oi para alguém, vocês vão mandando aí oi, tá? Que aqui tá meio devagar o negócio dos recados aqui, dos, dos comentários. Mandem à vontade. Já já nós vamos começar o nosso estudo, né? Do livrinho aqui, ó, Pão Nosso. Estamos já na lição 177. O livrinho acaba na 180, né? Então vamos estudar o Pão Nosso hoje, terça-feira, quinta-feira e domingo. Terça-feira a gente já começa com o. Ah, isso, terça? Vamos ver. Nós vamos fazer hoje, terça 177, quinta 178, depois domingo 179, aí a terça 180, é a quinta-feira que vem que nós vamos começar este livro aqui, ó, pessoal. Vinha de Luz. Até trouxe ele aqui para mostrar para vocês. Às vezes alguém quer adquirir, né, para poder acompanhar as lives, ó, Vinha de Luz, tá bom? É esse livrinho aqui. Boa noite, seu Décio. Manda um beijo pra turma aí, Rosana, Cauã, todo mundo. Antônio Carlos, boa noite, meu amigo. Que bom ter você aqui. É isso aí, turma, 20 e 30. Agora eu convido todos vocês a fazermos uma oração para continuarmos com a nossa reflexão. Então vamos nesse momento, elevando o nosso pensamento a Deus, agradecendo pela oportunidade que temos de estarmos aqui encarnados, de estarmos aqui no planeta Terra. Vamos elevando o pensamento a Jesus, agradecendo por todo o seu exemplo, pelas suas lições de amor, pelo seu evangelho, que é luz no nosso caminho.
Vamos também cumprimentando aos mentores espirituais da Casa do Caminho, Dr. José Maurício e todos os benfeitores espirituais da Casa do Caminho, que tanto nos amparam. Vamos nesse momento também cumprimentando os nossos mentores em particular e os espíritos amigos que vêm, adentram os nossos lares nesse momento para nos auxiliarem com o entendimento da lição, com o nosso tratamento espiritual, com a fluidificação da nossa água. Vamos cumprimentando a todos, rogando que eles nos auxiliem com a lição, com o tratamento espiritual. E assim, harmonizados e envolvidos pelo amor celestial, e muito gratos por essa oportunidade, vamos dar início a mais um estudo na noite de hoje. Que assim seja. Que delícia! Parece que quando a gente faz a prece é que a gente começa de verdade, né? O nosso estudo. Eu adoro, né? Todo dia eu falo isso para vocês. Vamos lá. Entrou aqui também Drica Torres. Boa noite. Seja bem-vinda. Hoje a lição, pessoal, do livro Pão Nosso é a lição 177, né? Chama Guardemos Saúde Mental. É um trechinho de uma carta do apóstolo Paulo ao povo de Colossenses. Está lá no Evangelho, no capítulo 3, no versículo 2. E ele diz assim: o Paulo para os Colossenses: Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. O que será que o Paulo quis dizer com isso, hein, pessoal? O que será pensar nas coisas de cima e não pensar nas coisas da terra, né? Que mensagem será essa que o Paulo quis passar para nós? Vamos refletir hoje aqui juntos. E o Emmanuel, que é esse espírito, nossa, top, né? Como a gente costuma dizer, esse espírito maravilhoso, ele nos traz uma reflexão muito profunda sobre esse pequeno trecho desta carta, tá? Essa carta aqui também é demais, viu, pessoal? Recomendo que quem puder e tiver a oportunidade, leia a carta completa, que é muito boa. Tudo aquilo que o Paulo fala ao povo dos Colossenses serve para nós até hoje, viu? 2000 anos e as lições ainda a serem aprendidas são as mesmas. Então, até a hora, quando eu leio essas cartas de Paulo, de Pedro, e leio na Bíblia, eu falo, meu Deus do céu, a gente precisa rapidinho começar a aprender as coisas e tomar a rédea das nossas vidas para que essas lições fiquem no passado, né? Toda hora a gente tem que ficar relembrando, por quê? Porque a gente precisa aprender ainda, pôr em prática, né? E o Emmanuel começa assim a reflexão. O cristianismo primitivo não conhecia a necessidade da mente sã e iluminada de aspirações superiores na vida daqueles que abraçam o evangelho e a renovação substancial. Hoje, concorda que hoje a gente já tem muito mais conhecimento do que lá atrás, do que aquele povo lá atrás? E quem que era aquele povo, hein? Será que não somos nós mesmos que reencarnamos aqui, só que agora com outro corpinho, com numa outra fase aí? Será que não somos nós mesmos? Será que a gente já não ouviu essa lição aí de Paulo, né? Será que não estamos aqui novamente refletindo, mas agora com um pouco mais de conhecimento? Nessa época, pessoal, a gente não falava assim em psicólogo, em terapia da mente, em meditação, nada disso. Hoje em dia a gente já sabe que a mente comanda tudo. Que tem coisas que a gente põe na nossa cabeça que até nos adoecem, né? Ou nos dão saúde, nos salvam ou nos derrotam. Então, que é muito importante a gente cuidar da nossa mente. O Paulo, lá naquela época, que ninguém tinha conhecimento quase que de nada disso, o conhecimento era pouco e o pouco que tinha não se era valorizado, o Paulo já começou a falar sobre isso lá. O trabalho de notáveis pensadores de hoje encontra a raiz mais longe. Então, o que ele está dizendo? Que isso, né? Que essa importância que a gente tem hoje, que a gente sabe hoje que é importante cuidar da saúde mental nossa, parece que, né, descobrimos agora. Mas não, ele fala, tá com raízes mais profundas. Paulo, há 2000 anos atrás, já falava sobre isso. Então, a gente vem amadurecendo, que eu falei, né? Se essa lição de Paulo ainda tá cabendo na nossa reflexão, então quer dizer que a gente ainda tem mais coisas para aprender neste campo.
Sabem agora os que lidam os fenômenos mediúnicos que a morte da carne não impõe as delícias celestiais. Nós, com a vinda do Cristo, nós já começamos a ter uma ideia de que a vida não acabava, né? Que depois da morte tinha algo além dela. Jesus trouxe essa boa nova e tudo mais. A gente meio que não aprendeu na hora, né, pessoal? Então a gente veio com alguns equívocos aí. E aí agora nós temos aí a doutrina espírita, que veio descortinar. Lembra da nossa última lição, rasgando o véu? Ele veio, o Espírito Santo veio rasgar o véu, dizer: olha, o espírito, nós todos somos espíritos. Primeiro ponto. Estamos momentaneamente na carne. E quando nós, espíritos, saímos da carne, deixamos a carne, nós continuamos iguais. A gente continua dali de onde a gente parou na carne, tá? Então, é muito importante que a gente tenha isso no nosso coração. Quando a gente sair do corpo físico, quando a gente chegar ali nas portas da morte, nós vamos continuar a vida dali de onde a gente parou. O corpo físico vai ficar aqui na Terra e o nosso espírito, lá no plano espiritual, vai continuar com as mesmas convicções, com as mesmas credulidades, com as mesmas enfermidades. E aí nós vamos para o plano espiritual continuar trabalhando esses problemas nossos, tá? E o que a gente conquistar de virtude, claro, vai com a gente também. Então, é muito importante a gente ter isso, porque muita gente acha, ai, já vou morrer mesmo, já vai acabar tudo mesmo, agora não dá mais tempo de melhorar, porque eu já vou morrer mesmo, né? Ou, vou buscar a morte, vou logo me matar para encerrar esse assunto. E não é assim. Não é assim. A vida continua exatamente de onde a gente parou. Então, se a gente buscar as portas do suicídio por causa de problemas que a gente está vivendo agora, os problemas vão subir? Não. Eles vão o quê? Vão aumentar, tá? Em todos os livros espíritas que a gente vê que abordam esse assunto do suicídio, eles falam que a sensação mais comum dos espíritos é a decepção. Eles falam, como assim eu não morri, não acabou? Continuo? Continuo sofrendo? Continuo com dor? E aí eles veem que ainda tá pior, né? Porque aí já não tem mais o corpo físico, não tem como dar continuidade naquelas tarefas. Então, o espírito nosso é eterno, só muda essa roupinha aqui, tá bom? Que é necessário mudar, né? Pra gente poder ter as lições corretas com a casa correta, tá bom? O homem encontra-se além do túmulo com as virtudes e defeitos, ideais e vícios a que consagrava no corpo, que é o que a gente acabou de falar agora. O criminoso imanta-se ao círculo dos próprios delitos, quando não se agema aos parceiros na falta cometida. Aquele que comete crime, que assassina alguém, muitas vezes ele fica ali junto daquele, ou aquele que ele assassinou fica junto dele, porque aquele ciclo de ódio, de raiva, ou de qual que seja o motivo que desencadeou aquilo, ele permanece igual, né? O avarento está preso aos bens supérfluos que abusivamente amontoou. Então, o avarento é aquela pessoa que não dá nada para ninguém, que é sovina, que é tudo para ele, que não importa que o outro vai sofrer, o importante é ele ter, né? Quando ele passar por plano espiritual, vai continuar desse jeito. O vaidoso permanece ligado aos títulos transitórios. Então, o vaidoso tem vários tipos de vaidoso, né? Tem aquele vaidoso que é dos status, eu sou doutor, eu sou melhor que todo mundo, e tem o vaidoso da aparência física, né? Lá os, como é que fala? Aí me fugiu agora o nome, né? Não é os helenos que eu queria dizer. Não fugiu o nome. Aquele que quer ficar só se endeusando, se embelezando. Esses espíritos sofrem muito. Se a gente pegar aquele livro do Luiz Sérgio, Na Hora do Adeus, nós vamos ver ali que tem uma personagem do livro, né? Não é nem uma personagem, um espírito, né? Que ele relata a história daquele espírito, que ela, olha, eu só vou ser feliz quando eu fizer uma cirurgia plástica e mudar tais e tais coisas no meu corpo físico. E a gente sabe que uma cirurgia sempre a gente corre o risco de desencarnar. E ela desencarna. E ela fica ali junto com o corpo físico dela se deteriorando porque ela fala, não, e ela continua com a mesma dor, entende? Então, nós não podemos exagerar em nada.
É claro, né? A gente não vai andar cheirando mal, todo, né, rasgado, enfim. Se a gente tem condições de ter uma roupa, não precisa ser cara, não, de marca, né, pessoal? Mas uma roupa limpa, que esteja ali melhorzinha, que a gente esteja cheirosinho, arrumadinho, né? Isso daí faz parte da nossa boa saúde, faz parte da nossa sanidade mental. Agora, se a gente exagera, se a gente coloca, aposta tudo da gente nisso, aí a gente vai ter problema, tá? O alcoólatra ronda as possibilidades de satisfazer a sede que lhe domina o centro de força. Tudo que a gente faz, pessoal, gera energia. A gente gera energia para o universo de tudo. Quando a gente come, quando a gente bebe, quando a gente se veste, quando a gente canta, quando a gente dança, quando a gente chora, tudo a gente emana energia, né? Então, se eu estou ali também me comprazendo de excesso de bebida, esses espíritos que desencarnaram, eles vão ficar junto comigo, porque eles também estão sentindo falta daquilo, tá? Então, temos que tomar cuidado, né, pessoal? Ah, a pessoa era alcoólatra, desencarnou, vai deixar de ser alcoólatra no plano espiritual? De jeito nenhum. No primeiro momento, ela vai continuar alcoólatra lá, buscando frequentar bar. Espírito vai em bar? Vai. Buscando ficar do lado daqueles companheirinhos que ainda bebe muito, tá? Para poder sugar energia. E demora um tempo para que esse espírito aceite essa condição e que ele receba auxílio lá no plano espiritual. Por quê? Ninguém está obrigado a nada. Deus nos deu o livre-arbítrio para a gente decidir o que a gente tem que fazer. Então, não é Deus que vai lá interferir, nem o plano espiritual. É o espírito que tem que falar: chega, vou parar com isso, preciso de ajuda. Então, um espírito que morre alcoólatra, que morre fumante, que morre doente, que morre com ódio, que é extremamente vaidoso, que é avarento, quando ele chegar do outro lado da vida, ele vai estar exatamente da onde ele parou. Porque a vida continua depois da morte do corpo físico. Quem se apaixona pelas organizações caprichosas do eu gasta longos dias para desfazer as teias de ilusão que lhe segrega a personalidade, né? Que eu acabei de falar que essa questão desse vaidoso aí com aparência muito exagerado. O programa antecede o serviço, né? Então, assim, o que a gente vai fazer, a gente se programa, né? A gente organiza primeiro. O projeto traça a realização. O pensamento é energia irradiante. Por isso que ele fala da nossa sanidade mental. Tudo que a gente pensa, a gente irradia, pessoal. A gente contamina ou descontamina através do pensamento. Por isso que o Paulo fala para a gente se ligar nas coisas do alto. Porque se a gente deixar nosso pensamento só aqui nas coisas do baixo, aqui da terra, a gente não vai conseguir ir para o alto. O pensamento é a energia que irradia. Espraímo-lo na terra e prendemos-nos naturalmente ao chão. Então, o que ele está falando, né? Difícil essas palavras, né, pessoal? Mas vamos lá. Espraiemo-lo, quando a gente fala espraiar, espraiemo, é espalhar. Se a gente espalha esses pensamentos aqui de avareza, de ódio, de vaidade, tudo em excesso, a gente vai cada vez mais se ligar à terra. É isso que ele quer dizer. Então, se eu ficar pensando aqui, minha felicidade é ter 10 casas, é ter o carro, um montão de carro, é fazer um monte de cirurgia plástica, é não sei o que, é só ter coisa boa, é não pensar no próximo, eu não tô nem aí pro próximo. O importante é eu estar aqui, né? Tudo com tudo exagerado. Eu estou espraiando, eu estou emitindo essa energia para o planeta Terra. Essa energia material. Onde que eu vou me ligar? Onde que eu vou me grudar? Aqui no planeta Terra. Agora, o meu pensamento, ó, elevemo-lo para o alto e conquistaremos a espiritualidade sublime. Meu pensamento tá, preciso ser melhor. O que eu posso fazer para ser melhor hoje? Ai, meu Deus, sou fofoqueiro. Vou buscar não falar mais mal da vida do outro. Vou buscar olhar para a vida do outro com olhos de amor, para ver as coisas boas que tem na vida do outro. Só vou ali se eu puder ajudar. Não vou interferir na vida do outro. Vou olhar mais para a minha vida, né? Porque quando a gente lembra, quando a gente aponta para o outro, um dedo tá lembrando que Deus está olhando para nós, um para o outro e 3 dedos virados para nós, né? Então,
Não vou fazer isso mais, vou buscar me policiar, vou buscar policiar meu pensamento negativo de não ficar, não vou conseguir, sou feio, não tenho capacidade vou tentar mais uma vez, vou buscar aprender, vou buscar ajuda, vou buscar o conhecimento para me fortalecer. É isso que a gente tem que buscar. Quando a gente está com esse pensamento de perdão, de gratidão, de alegria, de se esforçar para ter um pensamento melhor, a gente está espraiando nossa energia para onde? Para o alto, para as coisas de Deus. Parece pouco, mas não é. É muito, muito. O pensamento da gente é muito poderoso, muito demais. Nosso espírito residirá onde projetarmos nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. Por isso mesmo dizia Paulo sabiamente: pensai nas coisas que são de cima. Então, mesmo que naquela época, eles não tinham ainda, né, este completo entendimento da importância de termos a sanidade mental, Paulo já começou a falar disso. Então, agora que a gente já tem consciência, que a gente já conhece mediunidade, espiritualidade, que a gente já consegue ver Deus de uma outra forma, que a gente já dá valor aos ensinamentos de Jesus, nós já estamos espraiando os nossos pensamentos para o alto, tá? Eu estava aqui ouvindo algumas reflexões acerca desse assunto, né? E uma das reflexões, a pessoa disse assim: que a morte não me pegue com ódio no coração, né? Então eu quero refletir um pouquinho sobre isso com vocês, né? Como a gente falou aqui no estudo de hoje, a morte, quando ela chegar pra gente, ela vai pegar a gente no estado que a gente tiver. Então, vamos buscar não conservar o ódio. Porque se a morte pega a gente num momento de amor, de paz, já vai ser difícil, né? Da gente se desprender das coisas materiais. Imagina se a gente tiver com ódio. Aí a gente não vai. Aí que a gente vai ficar grudado aqui na terra mesmo, nas coisas materiais. Então, vamos ter este pensamento: que a morte não nos pegue com ódio no coração. E como a gente não sabe o dia da nossa morte, vamos buscar não ter ódio no coração. Para quando for o dia, quando for a hora, nós estarmos o mais em paz possível, tá? Eu sei que é difícil, que a gente está na matéria, que é difícil ficar em paz o tempo todo, que muitas vezes a gente está em paz, mas coisas do ambiente externo que a gente não controla atingem a gente perde a nossa paz. Eu sei disso, porque eu vivo isso igual vocês, né? Em aqueles dias que a gente levanta, que a gente busca a nossa paz interior, mas tem coisas do ambiente externo que não estão no nosso controle, que nós estamos sujeitos a ela, que nos abalam esta paz. O que a gente tem que começar a aprender? A confiar em Jesus, a ter o conhecimento do Pai Maior, a termos o conhecimento da espiritualidade para o mais rápido possível se recompor e buscar essa paz novamente, tá? Então, é inevitável a gente perder a paz por conta dessas coisas que acontecem que não estão no nosso controle. Mas o importante é a gente aprender o mais rápido possível retomar esta paz. E a gente só consegue retomar esta paz quando a gente tem firme no coração a fé e os ensinamentos de Jesus, tá? Esta é a nossa maior ferramenta. Último, não, tenho mais dois pensamentos aqui para dividir com vocês. Um é: faça uma faxina das suas emoções. O certo é todo dia, né, pessoal? Mas eu sei que o dia da gente é muito corrido, às vezes não dá. Então, se programem para um dia da semana. Pode ser no dia que a gente faz o evangelho, ou um dia sim, um dia não, ou quando for dando. Mas é importante que vocês coloquem na rotina de vocês fazer uma faxina das emoções. Nossa, essa semana eu tô com muita dor de estômago. Será que a dor de estômago, será que eu não tô passando raiva? Com o que eu tô passando raiva? Eu não consigo mudar isso? E outras coisas, né? Então, consulte o coração de vocês, vigie os pensamentos. Ai, tô tendo pensamentos muito negativos, de desistir, de desânimo. Vamos buscar
coisas, né? Meditações, oração, 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 estudo da doutrina, para a gente limpar os pensamentos, limpar as emoções. Então, sempre a gente tem que estar fazendo faxina das emoções, tá? Tem gente que é assim, fica tão acostumado a sentir raiva, fala, ai que raiva de fulano. Aí fala, mas o que que fulano fez pra você? Não lembro, mas eu tô com raiva. Eu nem lembro mais o que ele fez. Então, tá na hora de fazer uma faxininha, falar, não vou mais. Vamos pensar nessa pessoa com amor, com alegria, com perdão, porque eu nem lembro mais o que ela me fez. Então precisa fazer essas faxininhas no coração da gente, tá? E a última reflexão é: tem um filósofo moderno, né, chamado professor Clovis. Ele é maravilhoso. Então, se vocês procurarem aí, o nome dele é Clovis de Barros Filho. Se vocês colocarem em filósofo Clovis, vocês vão achar. Ele é carequinha, ele diz coisas excelentes. E eu recebi assim, né, vendo aí a rede social, me caiu este vídeo dele, onde ele diz assim: se a vida tem alguma chance de dar certo, é com quem está no comando. Então, se a vida tem alguma chance de dar certo, é com quem está no comando. E quem está no comando da nossa vida? Quem tem que estar no comando da nossa vida? Somos nós mesmos. E aí ele alerta também dizendo assim, ó, a responsabilidade sobre as decisões, sobre as nossas decisões, aí de casa, sobre as suas decisões e as decisões de cada um, não merece ser terceirizada sob pena de escravidão. O que ele quer dizer isso? Tem gente que não faz nada se não tiver o aval de alguém. Ah, eu só faço isso porque a Renata falou. Se eu não falar com a Renata, eu não faço, né? Ou outra pessoa, ou o pastor da igreja, ou outra pessoa qualquer, ou o filósofo, ou qualquer um. Só faço se eu falar com aquela pessoa, né? Então a gente não pode endeusar ninguém, a gente não pode transferir essa responsabilidade para ninguém, porque a gente está falando que aqui da nossa saúde mental, a gente precisa ter saúde mental, e ter saúde mental é ter o poder de decidir, de tomar a decisão da nossa vida. Então não se escravizem esperando resposta de ninguém, tá? Então, para terminar aqui, vamos terminar com a frase dele aí, coloquem no coração. Se a vida tem alguma chance de dar certo, é com quem está no comando. E quem está no comando da sua vida é você. Ou deve ser você. Se não é você, se você está dependente do que o outro pensa ou da opinião do outro, largue isso agora. Pegue as rédeas da sua vida agora. Decida por você mesmo. Busque aprender e decidir por você mesmo. Certo? Isso é ter sanidade mental. A religião, a doutrina espírita, nos dá a ferramenta para isso aí, para a gente conseguir, tá bom? Passei do horário, me desculpem, me empolguei. Mas eu fico aqui muito ansiosa e esperançosa de ter chegado aí no coraçãozinho de vocês e para que a gente, junto aqui com esses estudos, para a gente estejamos firmes aí na fé e sejamos o comandante das nossas vidas, certo? Vamos cuidar da nossa sanidade mental. Muito bem. Concluímos assim o nosso estudo e aí convido vocês a, junto comigo, fazermos uma grande corrente de vibrações e emanarmos essa força que a gente pegou aqui com essas palavras agora, né? De amor, de esperança, de fé, de alegria. Vamos vibrar nessa corrente. Então convido todos vocês, se tiver alguma coisa fazendo barulho do lado, aí busquem, né? Agora diminuir os barulhos e vamos nos concentrar. Vamos juntos imaginar que estamos de mãos dadas numa corrente enorme de pessoas. E entre nós está correndo essa energia boa que a gente pegou aqui agora através desses ensinamentos do Emmanuel, de amor, de saúde, de fortalecimento, de esperança, de gratidão, de fé. Vamos pegar todo esse sentimento nosso que a gente juntou nessa corrente e no meio desse círculo onde estamos de mãos dadas, vamos construir um coração muito grande, radioso, colorido, bem lindo, bem iluminado. E vamos com esse coração elevar essa energia, esta vibração por todo o planeta Terra,
por todos os seres que neste planeta sofrem por algum motivo. Vamos levar aos doentes, aos abandonados, aos encarcerados, aos abandonados, aos órfãos, aos que estão passando por problemas de depressão, passando por tratamentos longos, médicos, que eles recebam esse coração, essa energia, essa força. Vamos também levar esse coração a todos os nomes colocados aqui na live, aí na casinha de vocês, ou em alguém que vocês façam um pensamento firme nesse momento, que todos recebam esta linda vibração desse coração. Vamos também projetar esse coração pela expansão do Evangelho de Jesus, pela unificação de todos os corações em uma só religião, que é o Evangelho do Cristo. Vamos vibrar com este coração pelos trabalhadores do bem, pela transição planetária, pelo perdão das nossas falhas, das nossas faltas, pelo perdão que queremos ter do nosso próximo, que queremos dar ao nosso próximo. Vamos vibrar pela Casa do Caminho, por todos os trabalhadores do bem. Vamos vibrar pelos nossos amigos, pelos nossos familiares. E com a permissão de Jesus, vamos deixando uma vibração em aberto para que o plano espiritual leve aonde for mais necessário. E também rogamos a permissão de recebermos um pouquinho dessa vibração em favor de nós mesmos. E nesse momento em que vibramos por nós mesmos, pedimos aos irmãos, aos espíritos amigos que já se encontram conosco desde o início desse estudo, que eles possam reorganizar os nossos centros de força, que eles possam limpar as energias negativas, transformando em energia positiva, que possamos, através desse fluido de amor que estamos recebendo, transformarmos a nossa dor, aliviarmos a nossa dor, que possamos, com esse fluido que estamos recebendo, fazer essa faxininha dos nossos sentimentos, aliviando o nosso coração, aliviando o nosso pensamento, nos deixando mais fortes, mais confiantes, mais leves e já nos sentindo mais fortalecidos. Dessa forma, também rogamos que esses mesmos amigos que acabaram de cuidar de nós com tanto amor, que possam deixar na nossa água aquilo que estejamos necessitando nesse instante, que seja nesse momento todas as aguinhas que colocamos aí que sejam fluidificadas. Agradecemos os espíritos amigos, agradecemos principalmente a Deus pela oportunidade, a Jesus por estar à frente do nosso caminhar, aos espíritos amigos que não nos abandonam, nem quando a gente mesmo nos abandona, eles estão conosco, então vamos agradecer por toda a proteção, por toda a intuição, por tudo que estamos recebendo a todo momento. Vamos agradecer do fundo do nosso coração, rogando uma nova oportunidade na quinta-feira de estarmos aqui, unidos e reunidos em torno do ensinamento da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. E assim, eu agradeço do fundo do meu coração a todos vocês por estarem aqui comigo e mais uma vez ao nosso Mestre Jesus, a Dr. José Maurício e toda a espiritualidade maravilhosa por essa oportunidade de estarmos aqui novamente. Muito obrigado. Que assim seja, Jesus e a equipe espiritual. Graças a Deus. Ai, que coisa boa. Gente, que delícia. Vocês sentiram essa energia aqui hoje? Muito boa, né? Nossa, que animada. Muito bom. Gostei demais. Eu sempre gosto muito de fazer essa live, como eu sempre digo para vocês, e é do fundo do coração. Não tem dia, né? Tem dia que a energia é mais emocional, hoje a energia aqui tá, né, para alegria, para alto astral, muito bom. Espero que eu tenha conseguido levar um pouquinho aí para vocês. Deixa eu ver se eu consigo dar mais uns oizinhos aqui antes de encerrarmos, né, a live. Deixa eu ver. Tinha dito boa noite para Drica Torres. Maria, boa noite, minha amiga. Leonice, boa noite. Léo, tô com saudade de você, hein, Léo? Estamos esperando você lá nas aulas. Dedê, Deis, pessoal, vibrações, Angelina. Uma turmona aqui pedindo vibrações. Adailton, Antônia. Obrigada, Antônia, pelas estrelinhas e obrigado a todos aí pela interação, coraçãozinho e tudo mais. Ju Vieira, boa noite, muito bom ter tido você aqui. A Irã,
Pessoal interagindo muito. Ana Pereira dos Santos. Vamos ver quem mais que eu não falei aqui ainda. Olinda. Ju, gratidão. Alzira. Saudade também, Alzira. Fazia tempo que eu não via seu comentário aqui. Regina Mobará. Elza. Maria. Linda Maria. Airan. Adailton. Alzira. Tá bom, Alzira. O importante é que chegou, minha amiga. Muito bem. Gratidão, Maria. Gratidão, Dedê. Até quinta. Ildinha, minha amiga, muito obrigada. Que bom que você sentiu aí energia boa. Fico feliz. Que bom. Celina Duarte, minha sogra amada. Que delícia ter você aqui. Marlene, gratidão. Antônia Santos, gratidão. Marilene Barbosa. Um beijo, Mari. Iraci, gratidão. Eric Meire, boa noite. Eu que agradeço. Turma, muito obrigada de coração. Que Jesus visite a casa e o coração de cada um. E quinta-feira estamos juntos aqui de novo, viu? Beijo no coração. Até quinta.